Oi, pessoal, sou Fernanda Lopes, diretora do Instituto Escuta. Estamos aqui com mais um episódio dessa segunda temporada do Escuta Aí, novamente com a psicóloga e nossa parceirona, Rebeca Arraes. Prazer te ter aqui de novo com a gente. Sempre um prazer estar aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre psiconcologia, um tema que todo mundo acha que sabe, mas tem as suas peculiaridades. A ideia é a gente trazer alguns pequenas nuances aí para vocês estarem conhecendo um pouquinho mais, tá? Então, vou começar com a grande polêmica, né, Rebeca? Psiconcologia não é uma especialidade da psicologia, é isso mesmo? Não acredito, sim, é isso mesmo, né? Psiconcologia eu acho não que é essa uma foi a informação que eu fiquei mais impactada quando eu comecei a estudar psicologia. Chocada. E que os alunos ficam também mais impactados, né? Como assim, né? Então, é interessante porque, assim, pra gente entender por que é que não é uma especialidade da psicologia. A primeira coisa, quando eu vou falar disso nas aulas, eu sempre gosto de dizer assim, a gente precisa lembrar que o câncer ele não é uma doença nova, né? Se a gente fala, por exemplo, Covid 2019, tá lá um nome, não tinha antes de 2019, né? A gente vai ver publicações, experiências, estudos sobre HIV e AIDS, tem algumas décadas só. Se eu vou para oncologia, eu tô falando de algo que a gente tem registros aí de milhares de anos, não é uma doença nova. E é interessante que lá desde os primeiros, assim, nascimento da medicina ocidental, primeiros escritos que a gente tem sobre câncer, já se levantam hipóteses e observações trazendo a dimensão emocional do câncer. Então, desde antes de ter psicologia, tinha gente discutindo essa conexão aí. Mas não tinha esse campo com esse nome psiconcologia. Onde é que ele surge? Onde é que ele nasce? Quando ele surge, ele nasce. Ele já vai aí se desenvolver na segunda metade do século XX nos Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos, quando ele é nomeado enquanto um campo de estudo, enquanto uma especialidade, que vai ser num hospital chamado Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ele vai vir como se fosse uma subespecialidade da oncologia. Né? Então, a gente vai entender lá naquele contexto americano que a grande área seria a oncologia e a psiconcologia seria, então, a subespecialidade, mas não entendamos a partir daí que eu estou falando de uma especialidade médica, tá? A gente estaria falando de uma especialidade multiprofissional, que diz desse campo aí dos aspectos psicossociais envolvendo a oncologia. E eu acho legal, assim, primeiro foi muito curioso quando eu vi essa informação a primeira vez. Primeiro da gente pensar nos médicos interessados nos aspectos psicossociais, né? Sim. Já começa daí, tudo bem que tem um quê aí da psiquiatria, de outras áreas afins, mas isso foi algo que me chamou muita atenção, então a gente consegue ver de início o impacto que o câncer tem na vida das pessoas, ponto. Eu acho que essa é a primeira constatação. Sim. E de você pensar que é multidisciplinar, né, que é interdisciplinar, não exclui o fato de... Porque assim, a gente aprendeu que o psicológico é nosso, né? Sim. É isso que eu quero desconstruir um pouco, né? A gente acabou pegando o psicológico para a psicologia, como se outras especialidades também não pudessem ter esse conhecimento, né? E aí, a minha surpresa foi isso, se a gente for ver o número de profissionais que participam dos eventos internacionais de psiconcologia, você tem inúmeros médicos participando desse evento, né? Diferente de muitas vezes os eventos de outras áreas, da psicologia hospitalar, por exemplo, que a gente não vai ter profissionais sem ser psicólogos, né? Então, a psiconcologia, ela é uma área, em sua raiz, interdisciplinar. Eu acho que essa é a grande diferença quando a gente vai falar da psicologia, né, na emergência, da psicologia na infecto, da psicologia em outras áreas específicas, que a gente vai falar do nosso fazer apenas, mas quando a gente fala da psiconcologia, a gente já está falando pelo próprio conceito da integração, né? Sim, eu diria que nesse ponto eu vou trazer aqui até um relato, né, assim, de algo lá na época que eu ainda estava na faculdade, estagiária, meu último estágio eu estagiei em UTI neonatal. E aí foi muito interessante, porque um dia eu estava indo para a UTI neo, eu estava no corredor que dava para a UTI neo, e eu cruzei com um profissional, eu não lembro qual era a profissão, não sei se era nutricionista, fisioterapeuta, eu sei que não era da enfermagem nem da medicina, porque esses profissionais já tinham interação direta comigo na UTI neo. Mas era de outra profissão que estava lá, me viu, aí leu no jaleco aqui, né, que eu era estagiária da psicologia,
Aí me perguntou, mas tu tá indo pra NEL? O que é que tu vai fazer lá? Se não dá, se os bebezinhos nem falam, né? E aí você diz, bom, quantas coisas dá pra fazer lá? Mas não era óbvio pra pessoa que o UTI NEL, por exemplo, precisasse de um olhar para uma dimensão psicológica, psicossocial. Quando a gente tá no campo da oncologia, não existe esse estranhamento. Sim. Né? Mesmo as pessoas leigas e todos os profissionais de saúde vão entender que o câncer ele tem um impacto, que é um impacto muito evidente. E o estigma, né, Rebeca? O assim, estigma que a gente em torno tem da doença, doença, né? Você vai falar de câncer, quando você fala o diagnóstico, você ainda hoje, mesmo com todas as pesquisas, mesmo com tudo que a gente já viu com relação à cura, os altos índices de cura, que a gente tem muito a discutir sobre isso também, mas enfim, você tem uma sentença de morte, né? As pessoas ainda associam o câncer à morte. Já vem um pensamento automaticamente. E aí, consequentemente, a psicologia entra como uma área, porque aí a gente está falando, como eu falei em outro podcast sobre o luto, né? A gente está falando sobre um assunto que as pessoas não conseguem lidar. E aí chama o psicólogo, né? Porque o psicólogo, de alguma forma, pra falar consegue. daquela doença, né? Inclusive, que você uma não doença diz que tem um nome, estigma, né? tão grande que às vezes as pessoas nem nomeiam, né? Assim, não... É o CA, né? Aquela doença, é o nódulozinho. Então, pensar, eu acho que na área, né? Na psico-oncologia, já é pensar na interdisciplinaridade. E aí eu acho importante a gente trazer a psicologia nesse contexto, né? E como é que a gente se insere? O que que a gente faz aí? O que que a gente... Qual é o nosso papel nesse lugar, né? Na gente, com essas pessoas, tanto com os pacientes com câncer, quanto com os familiares, com a equipe, enfim. A gente inclusive fez residência na mesma área, né? A gente fez residência em oncologia e é muito legal partir desse lugar, né? Que a gente conhece tanto também para falar dessa percepção. Sim, e acho que quando você traz, né, esses três, equipe, pacientes e família, a gente tá aí olhando para aquele velho tripé da psicologia da saúde, da psicologia hospitalar e pensando que a intervenção da psicologia na psico-oncologia vai olhar para esse tripé. Né? Eu gosto muito de dizer, brincar que se o hospital tem 100 pacientes, a psicologia tem pelo menos 200 pacientes, que é o paciente e o acompanhante. Né? Geralmente é mais, não tem só um acompanhante por paciente, a família é mais ampla. Sim. Mas tem nossa intervenção com a equipe também, que vai ser desde uma intervenção de pensar o cuidado em conjunto com essa equipe, né? Mas até pensando, se a psico-oncologia é da ordem do multiprofissional, se esses impactos eles precisam ser conhecidos e trabalhados, não só pelo profissional de psicologia, muitas vezes a gente vai trazer esse conhecimento para dentro da equipe, né? A gente vai trazer isso, seja na reunião de discussão de casos, seja na educação permanente, seja, inclusive, trabalhando com os outros profissionais aqueles estigmas que existem em torno do câncer, né? Então, a gente vai trabalhar com esse público aí triplo. E, inclusive, a questão da família tem sido um foco de pesquisa e de trabalho meu, porque muitas vezes, por mais que se reconheça um trabalho com família, ele é pensado como um trabalho secundário. Sim. Ou seja, o foco é o paciente e aí a gente olha aqui mais ou menos para a família, né? Sim. E é interessante que a gente tem algumas pesquisas mostrando que do ponto de vista psicológico e psicossocial, em sentido ampliado, o impacto do câncer na família pode chegar a ser maior do que o que ele é no paciente. Então não dá para ter um olhar para a família só como uma coisinha secundária, né? A gente, inclusive, vai trabalhar aí, às vezes, nesse campo, grande campo da psico-oncologia, até mesmo fora da instituição especializada em oncologia, quando a gente pensa toda essa família impactada pelo câncer. Sim. No consultório, no consultório, na unidade básica de saúde, nos outros espaços de trabalho. Não só em saúde, eu estou trabalhando numa empresa, trabalho em RH. Muitas vezes o desempenho, a relação com o trabalho de um determinado profissional vai ser impactado porque tem um cônjuge, porque tem um pai, porque tem um filho com câncer. É algo que mexe na vida. Então, se o câncer é uma doença que epidemiologicamente tem crescido com o envelhecimento da população, com a mudança de hábitos, né, com inclusive mais pessoas vivendo com câncer por mais tempo, pela evolução dos próprios tratamentos, se tem mais gente vivendo com câncer, cada uma dessas pessoas tem uma família que é mais gente ainda, esse saber e esse olhar para a família também vai ser algo que vai ser muito mais amplo do que só o trabalho que é feito dentro de uma instituição de tratamento do câncer. Eu fico pensando, assim, para mim, tem duas coisas que eu pensei agora, né, assim, que são diferenciais para trabalhar com esse público, né? Uma é
como a doença se desenvolve, né? Então, o câncer tem um desenvolvimento muito específico. A gente precisa estudar essa doença para... Não essa doença, né? Porque o câncer é um conjunto de mais de 100 tipos de doença. Então, assim... Começa por aí, né? Já começa por aí. Não é uma doença só. Então, isso já é uma grande questão. Eu atendi pacientes adultos e crianças. Então, também são mundos completamente diferentes. Então, o câncer, por si, ele tem um tipo de desenvolvimento. E os tratamentos são diferentes, né? Então, você tem um acompanhamento desse paciente, não só cirúrgico, não só numa internação, mas você também pode acompanhar esse paciente numa químio, numa radioterapia, enfim, em inúmeros espaços aí. Mas para a gente finalizar a discussão, eu queria só que você falasse um pouquinho o que você vê do diferencial de trabalho na oncologia, né? Assim, o que você enxerga para além dessas questões que é o nosso trabalho na oncologia, o que tem de diferente das outras áreas. Por que a gente, para trabalhar na oncologia, eu vejo que a gente precisa de um curso específico, a gente precisa de uma especialização, a gente precisa de um campo de saber muito específico para ser psico-oncologista, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que você vê, né, como esse diferencial. Certo. Eu vou puxar o gancho do que você já vinha falando, né? Então, a gente fala aí de um grupo de doenças que tem tanto um curso do adoecimento como tipos de tratamento que têm impactos e características muito específicos e que, como eu já disse, atingem uma parcela muito importante da população, né? Então, no câncer, inclusive, com o aumento da possibilidade de diagnóstico precoce, a gente vai, às vezes, até trabalhar com alguém, não diretamente o impacto da doença, mas o tratamento. Olha como isso é diferente, né? Se eu venho só daquela ideia, eu vou trabalhar o impacto da doença, às vezes eu tenho alguém que diagnosticou uma doença num momento ainda que era tão inicial a ponto da pessoa não sentir sintomas que impactassem a vida dela, e aí ela vai lidar com o estigma do diagnóstico. Vamos pegar aqui, um câncer de mama, diagnosticado numa fase inicial, mas que exigiu uma mastectomia. Ou vou além, para a gente pensar as especificidades do câncer. Para quem não sabe, né, retirada da mama. A gente tem hoje, inclusive, testes genéticos, determinadas condições genéticas muito específicas que algumas pessoas fazem algo que é chamado mastectomia preventiva, né? Ou seja, retira... Até da Angelina Jolie naquela Da Angelina Jolie, acho da Rita Lee também, né? Pessoas que tiram a mama sem nem ter o câncer. E aí não lidaram com o impacto de ter a doença, mas vão lidar com uma série de impactos aí associados, por exemplo, a esse tratamento. Então, a gente precisa ter um conhecimento da doença, do curso da doença, dos tratamentos, não para entender e para intervir no campo médico. Não é essa a minha intenção, né? Eu não vou estudar oncologia para fazer o que o médico oncologista faz, mas justamente para poder fazer uma leitura aí, realmente, com embasamento, com apropriação dessa conexão da vivência do câncer com a vida daquela pessoa, para que a gente possa auxiliar tanto o paciente como o familiar a terem a maior qualidade de vida possível, seja atravessando um adoecimento oncológico, seja mesmo depois disso. Se a gente olha para os primeiros estudos na área, a gente vai ter uma conexão muito forte aí com os estudos de cuidados paliativos e luto, inclusive um campo que é do meu coração. Amo muito, nosso, adoro, né? Do nosso, né? Aqui. Mas é interessante que quando a gente olha historicamente, a gente cada vez mais tem, por exemplo, pesquisas e publicações sobre aquilo que se chama sobrevida do câncer. A gente tem hoje, por exemplo, crianças que trataram câncer na infância e hoje em dia já são adultos com filhos, né? Mas aí, como é que aquela vivência do câncer lá na infância impacta nesse processo de desenvolvimento? E como é uma doença que te marca durante toda a vida, né? Porque é isso, eu atendi um menino com 17 anos que é acompanhado desde os 7, né? Então, 10 anos da vida dele, ele teve o acompanhamento de uma equipe, né? Sim. Então, assim, isso eu acho que é realmente um grande diferencial. Eu já atendi uma pessoa que com câncer de mama metastático, sem uma perspectiva de cura, ou seja, já estava sem uma perspectiva de cura, viu a filha entrar na faculdade de medicina, se formar e casar. Ou seja, quanto tempo de vida e quanta coisa acontecendo, né? Enquanto essa pessoa estava ali lidando com o adoecimento e com as possibilidades, com as restrições, com as modificações, com expectativas, com medos, né? Então, acho que isso é muito específico, né? Diferente de... Cada tipo de adoecimento vai ter suas especificidades também, né? Mas é muito esse peculiar, tipo, né? Traz aí uma peculiaridade. Sim, e enfim, nosso mundo, né? Infelizmente, a gente não consegue discutir tudo que a gente quer num podcast, né? Mas a ideia é exatamente a gente conseguir passar para vocês, né?
que trabalhar com pacientes oncológicos tem especificidade, né? E isso acaba sendo algo que a gente precisa se capacitar cada vez mais. E nada melhor do que a gente aqui que fez residência nisso, né? Tá discutindo esse assunto. Queria te agradecer de novo, Rebeca, pela sua presença. E vamos aí pensar em mais coisas pra gente discutir juntas, né? Como a gente sempre faz. Com certeza. Pois obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.